Hoje vou comentar o livro Dear Mrs. LaRue, Cartas da Escola de Obediência, escrito e ilustrado pelo Mark Tighe. Eu não sei exatamente como fala o nome dele, então se tiver errado e alguém souber, me perdoe. A primeira coisa que eu quero comentar sobre esse livro é que ele tem capa dura. E também a jaqueta. A jaqueta, em inglês eles chamam de dust jacket, que é para proteger da poeira. Nem todos os livros de capa dura, quando eles têm essa jaqueta aqui, nem todos eles têm ilustração na primeira capa, mas esse daqui tem. E aqui o Ike, que é o personagem principal desse livro, o cachorro, não só aparece ele aqui escrevendo, como também ele perseguindo os gatos, ó. Um gato preto e um gato branco. Aqui nessa parte, que a gente costuma chamar de orelha, tem ele preso, porque a história fala sobre que ele foi para uma escola de obediência de cães. Aqui ele escreve: querido, a quem desejar ouvir, você já foi injustamente punido? Então, aqui ele começa a contar uma história com uma carta que ele está mandando para o leitor, e dentro ele vai mandar cartas para a dona dele, a dona Gertrude. Esse é um livro grande, ele tem em torno de 24 por 30, não é um livro pequeno, é um pouquinho maior que um A4. Aqui tem ele escrevendo, a dona olhando, e agora a gente vai dar uma olhadinha por dentro. Essas duas folhas aqui, mais grossas, elas chamam-se folhas de guarda. Aqui elas estão vermelhas, mas muitas vezes são colocados alguns padrões. Nos livros que eu fiz de capa dura, eu desenhei um padrão para essas folhas aqui, que eu acho que fica muito interessante. Elas servem para unir o miolo, que é a parte interna do livro, à capa. Essa primeira página aqui, a folha de rosto, já começa com a história. Já está contando que o cachorro está puxando a dona aqui na frente do ônibus. Essa página aqui é a página de informações. Aqui no Brasil a gente tem a ficha catalográfica. Eles também têm uma ficha, só que é um pouquinho diferente da nossa, que é da Biblioteca do Congresso. E tem a data de publicação, ISBN, do que se trata o livro, onde ele foi impresso, na Malásia. Aqui ele faz uma dedicatória para Tracy Mack, que é editora brilhante, David Saylor, designer impecável, e Earl and Ellie, Dogs of Genius, que devem ser os cachorros dele. Ele já começa esse livro com um anúncio de jornal. Aqui no fundo a gente vê que ele fez uma textura. Esse livro aqui é ilustrado em acrílico, tinta acrílica, que é o tipo de técnica que eu uso também. Eu gosto muito da tinta acrílica, ela é muito versátil. Então ele fez um fundo e colocou o nome do jornal, a data e um recorte da notícia. Eu achei interessante porque ele não colocou o jornal inteiro, ele colocou só aquilo que interessava. Aqui tem uma imagem, uma foto, poderíamos dizer, já que é jornal, uma imagem do Ike, que tem também o sobrenome da dona dele, a Gertrude R. LaRue. Então, aqui diz que depois de uma longa lista de comportamentos inadequados, a dona dele decidiu inscrever ele numa academia canina, que existe desde 1953 e que tem uma história de sucesso em lidar com cachorros que fazem travessuras. Ela diz aqui que ele parece que está muito mimado e que ela já não aguenta mais e não sabe mais o que fazer. Aqui tem uma página colorida e aqui uma página em preto e branco. Essa foi a forma que o ilustrador encontrou de fazer o que é realidade e o que é imaginação ou lembrança ou sonho. Nesse caso aqui, a gente vê que no lugar onde ele está tem sauna, tem piscina, bem-vindos aos cachorros, tudo colorido, tem uma vegetação tropical, para mostrar para o leitor que o cachorro não está tão mal assim, que os coleguinhas dele são amigáveis, estão até com uma face meio sorridente, e aqui ele diz para dona LaRue: como você pôde fazer isso comigo? Isso é uma prisão, não uma escola. Você tinha que ver os outros cachorros. Eles são cachorros muito maus. E olha, ele coloca aqui, ó, bad dog. Eu não estou me adequando aqui. Até a viagem foi um horror. Estou muito infeliz. Eu não vejo a hora de mastigar alguma coisa quando eu chegar em casa. Por favor, venha imediatamente. Então ele está pedindo para a dona ir lá buscar ele imediatamente, porque ele não aguenta mais e ele mal chegou. E aquilo que ele narrou
está ilustrado nessa parte aqui, com as árvores escuras, os morcegos, o raio, esse castelo lá no alto. Olha que bonita essa sinuosidade que o ilustrador fez. Aqui, em vez de ter essa placa, tem uma placa que parece até de um cemitério, um corvo, e algumas coisas que eu quero ressaltar aqui que eu acho muito interessantes. O ilustrador, ele não faz o chão reto, olha só. Isso aqui é uma coisa que é bem característica dele. Ele também não fez o carro todo retinho, ele tem muita sinuosidade. Esses pneus afastados do chão aqui dão uma sensação de que a van está balançando, então dá um movimento à cena, algo assim bem interessante e que o leitor consegue perceber pela forma como ele desenhou esse veículo. Aqui a gente já vê outras cenas também. Nesse caso aqui, não é a imaginação dele, é uma lembrança, que está em preto e branco também, que é quando a dona chega e ele tinha comido a torta de frango. E aqui, eu não vou traduzir tudo, eu vou dar uma ideia do que é, aparece ele escrevendo a carta na máquina de escrever. Aqui tem comida chique, ele tem um travesseiro muito confortável, a gente vê aqui atrás, mais uma vez, aquela paisagem que dá uma sensação até de férias, bem tropical. E aqui ele tá falando com ela: "Você estava tão triste assim mesmo, só por causa da torta de galinha? A gente deveria ter conversado sobre isso. Você poderia ter me dito: Ike, não coma a torta de galinha. Estou guardando ela para o jantar. Teria evitado uma porção de sentimentos ruins. Não preciso nem dizer que eu estou sendo muito maltratado. Você disse que eu deveria ser paciente e aceitar que eu vou ficar aqui durante um período. Você tem ciência de que esse período vai durar 2 meses? Você sabe quanto é isso em anos caninos?" Então aqui a gente vê novamente que ele fez o chão inclinado, aqui também essa cena está meio inclinada. Isso daqui dá um certo dinamismo à cena. Aqui ele fez tudo em preto e branco, que eu achei fantástico, achei maravilhoso, porque ele trabalha com várias tonalidades e ele dá o volume com a cor. Observe que, mesmo em preto e branco, a gente consegue ver que tem volume. Ele trabalha bem com um fundo escuro, depois ele vai clareando para dar volume. Aqui nessa cena, mais uma vez, ele está aqui no cantinho, na realidade, pensando o que ele vai escrever, e aqui a imaginação dele. O que a gente está vendo aqui? Aqui ele está se queixando dos gatos, dizendo que os gatos da senhora Hibbins não são tão bonzinhos assim, que eles são melodramáticos, que eles choram e que ele não sabe por que eles não queriam descer da escada de incêndio um dia. Por que será, né? Porque aqui está mostrando que ele está oferecendo comida para os gatos nessa neve e os gatos que estão com um olhar malvado aqui. Olha que bonito, espetacular esse desenho. Então, a ideia dele, quando ele está falando aqui, é que ele estava querendo ajudar os gatos. Certamente a gente entende que já vimos que ele é levado pelas cartas anteriores, que ele é bem travesso e que provavelmente a história não foi bem assim. Mas olha só, a perspectiva que ele fez uma perspectiva de cima. Então a gente tem aqui uma sensação de que a gente está olhando de cima. O próprio leitor está vendo essa cena de cima e o Ike está aqui embaixo, ele parece assim até diminuído, humilde. Ele colocou ele bem pequenininho aqui na cena. E é interessante porque ele coloca ele num ponto que fica mais ou menos nessa região, que não é central. E olha como ele foi muito feliz na escolha dele, porque na hora que divide a página, nada fica perdido. E ele fez muito bem aqui, essa divisão aqui da página na ilustração. Ele trabalhou muito bem nessa parte, não colocando nada de importante no meio. Eu fiquei encantada com essa cena. Mais uma vez aqui tem ele escrevendo outra carta para ela. Aqui a gente não está vendo a máquina de escrever, mas ele está falando que a Miss Condike, né, late ordens em vez de falar. E a gente vê que não é bem assim. Olha só ela aqui, fazendo carinho nos cachorros, eles todos felizes porque ela mandou sentar, eles ganham um dog treat, ou seja, alguma guloseima. E ele não tá querendo fazer isso, ele quer escrever, ele quer contar contos de prisão para a dona dele, para ela levar ele embora. Enquanto isso, a gente vê que a situação não é bem desse jeito. E olha de novo o chão aqui, ó, meio curvo. Até mesmo o pensamento dele é sinuoso. Isso é uma característica marcante do trabalho desse ilustrador. Outra coisa interessante desse lado aqui também é que ele fez uma perspectiva que não é perfeita, mas que deixou a cena muito dramática. Então, a gente sente bem como essa cena tá, como o sentimento que ele está querendo passar, porque mostra como se ele estivesse sendo arrastado para as masmorras
de um castelo, e essas pessoas aqui, e tanto ela também de óculos, a gente não está vendo os olhos. Isso é uma estratégia dele para mostrar que eles são indiferentes àquilo que ele está passando, porque os olhos comunicam muita emoção. Então, quando a gente não está vendo os olhos dela aqui, nem os deles, porque eles estão de costas, essa foi uma escolha intencional da parte dele para que a gente não veja os sentimentos deles, porque na verdade eles estão aqui bem indiferentes à situação. Aqui novamente a gente vê a Miss Klondike, olha que interessante. Ela tá com óculos que a gente não vê mesmo os olhos dela, que é exatamente por aquele motivo, para a gente não ter uma empatia, não ver o sentimento dela como se ela fosse uma pessoa impassível, como se ela não tivesse sentimentos. E aqui novamente, olha, o chão meio arredondado, e nós estamos olhando a cena de baixo. Essa cena de baixo, ela é feita para intimidar o leitor. Assim, o leitor sabe exatamente o que ele está sentindo. E aqui a gente está vendo a cena dele real, os cachorrinhos aqui olhando ele com curiosidade, quase da altura do chão, como se a gente tivesse na visão do próprio cachorro, o que também é muito interessante. E aqui ele está falando sobre as masmorras do mundo, tá tomando um suco, uma vitamina, ouvindo uma música, comendo comida de cachorro gourmet. E nesse daqui ele tá contando que ele perdeu a máquina de escrever, que ela levou e que agora ele vai ter que escrever à mão, como se ela fosse muito má. Mais uma vez aqui, olha o chão inclinado. E aqui a gente está vendo mais ou menos como se a gente tivesse sentado aqui, ó, à mesa, à altura. O que faz com que pareça que esteja convidando o leitor a entrar nessa cena. É muito interessante. E aqui ele já está contando, falando mal da comida, dizendo que a cafeteria é horrível. Enquanto isso, os cachorros estão aqui sendo super bem tratados, como se fosse um restaurante chique, com flores, o garçom todo alegre servindo. Olha como ele tem olhos e ele tem uma expressão muito alegre, jovial, amável. Tudo isso para mostrar a sensação daqui. Enquanto aqui tem esse cozinheiro, né? Com a tatuagem da mãe aqui, muito interessante, e como se ele estivesse pedindo comida, e ele tá novamente inclinado. Na minha opinião, ele colocou ele aqui no alto, mais uma vez, para mostrar que ele está em posição superior a ele. Ou seja, ele está numa posição humilde. E atrás dele só tem o ratinho, que ainda está meio pensativo. Achei fantástico esse ratinho, tá desenhado assim de modo espetacular. Achei muito bonito esse chão com as pedras. Olha só o brilho da concha. O caldeirão também tem brilho, mas note como é um brilho mais apagado, que dá realmente para a gente a sensação de como é o material. E aqui ele também fez umas linhas para mostrar o volume, que é a luz que bate aqui, como se estivesse refletindo. E mais uma vez toda aquela sinuosidade que ele já utiliza nas outras. Aqui também o vapor da comida indo para lá. Tá realmente uma cena espetacular. E aqui ele está dizendo que não é permitido repetir a comida. Aqui já aparece o Ike doente. Na verdade, ele diz para ela que começou a doer a pata dele e aí começou a mancar e resolveram levar ele para examinar. Mas o veterinário diz que ele não tem nada e que o diagnóstico dele é ser hipocondríaco. Aqui ele narra como se ele estivesse sendo levado de maca, quase morto, né? Virada a cabeça aqui para trás. E note de novo que ele escondeu os olhos aqui. Mais uma vez, essas pessoas seriam indiferentes ao sofrimento dele. E o cachorro aqui com uma expressão raivosa. Aqui a gente vê que ele está estudando mais uma vez para saber o que ele vai contar para a dona dele, de forma que ele possa ter muita informação para poder contar para ela alguma coisa que ele possa vir a ter de doença para ela ficar com pena dele. Aqui mais uma vez, ó, chão inclinado, aqui de novo, ele usa a cor para fazer volumes e novamente divide em preto e branco e colorido. Essa cena aqui também tá fantástica. Aqui a gente vê que ele fez uma curva da toalha com o cachorro e a árvore. E olha aqui, o cachorro tá aqui olhando pro esquilo. Então, ele leva os nossos olhos pro esquilo e também a árvore com os galhos levam pro esquilo. Isso é uma estratégia para fazer com que o leitor olhe aquilo que ele deseja que ele olhe. E aqui a gente vê que eles estão numa festa das abóboras, os cachorros todos felizes, e ele, em vez de brincar, tá aqui perseguindo o esquilo, já mostrando
A personalidade dele é uma outra forma de mostrar a personalidade dele. Olha como ele faz os pelos com textura em acrílico, fazendo com que a gente veja que tem volume aqui. Ele parece peludinho, muito interessante a técnica dele. Já desse lado a gente vê que ele está preso e aqui o passarinho do lado de fora representando a liberdade. Também uma cena muito interessante. Já nessa cena aqui, ele lambendo a carta, contando que quando ela receber, ele já não vai estar mais lá, porque ele já está com a malinha pronta e já está fugindo. Aqui, pelo que a gente vê, ele está fugindo bem tranquilamente, mas ele conta aqui que ele vai fugir, que ele vai ficar vagando pelo mundo. E essa cena aqui também está fantástica. Olha como ele trabalhou as pedras, todas diferentes, onde brilha a luz bem mais claro. Aqui também, olha só, o brilho da luz nas pedras. As pedras têm cores diferentes, elas não estão todas iguais. A perspectiva dele, embora ele trabalhe muito bem com perspectiva, ele optou por não fazer uma perspectiva toda correta, mas ele fez ela levemente curva, o que faz com que fique mais dramático, mais interessante. Essa parede mesmo, ó, caindo aqui, ó, dá uma sensação de que alguma coisa vai acontecer em cima dele, justamente onde ele está. E esses dois guardas, vestidos como nazistas, também demonstram bem o perigo dessa situação. A forma como ele colocou as paredes aqui parece que está deixando sufocado o nosso personagem. Enfim, aqui é uma imagem totalmente colorida e, novamente, aqui os recortes de jornal e contando que ele escapou. E também que eles entrevistam a dona Gertrude, a dona dele, dizendo que ele é um pouco melodramático, está pedindo a Deus que ele volte logo para casa. Porque ele é um bom cachorro, basicamente, mas às vezes ele é um pouquinho difícil. E aqui tem, olha que interessante a placa, dog gone, ou seja, o cachorro se foi, né? Então, mais uma vez aqui, ó, olha o chão inclinado. Aqui, a árvore, quem diz que todas as árvores têm que ser verdes? Essa árvore aqui, ó, em primeiro plano, com esse animalzinho, colocando aqui o cartaz de procurado, dá uma sensação de profundidade à cena. A gente parece que o leitor está aqui atrás dessa árvore e olhando o táxi passar aqui. Então, parece que o leitor está dentro da cena, está vendo aquilo acontecer. Essa cena aqui também tá fantástica. Ao invés de ele fazer um trem reto assim, ele fez aqui, aí como se o trem virasse e depois visse outra parte aqui. Então dá uma sinuosidade no trem também, que dá uma dramaticidade, faz com que a cena não fique tão estática, dá uma sensação de movimento. E aqui tem ele, pequenininho, no trem, e em primeiro plano mais um animal aqui olhando também. E a gente está vendo isso aqui do ponto de vista mais ou menos da altura desse animal aqui. Enquanto isso, no trem, ele está contando que ele está vagando, não sabe onde vai, está em algum lugar na América e que ele tem muita saudade do apartamento dele, que ele não sabe onde ele vai encontrar comida, quando na verdade aqui ele está sendo muito bem tratado. Eu, sinceramente, pensei assim, onde será que ele arrumou dinheiro para ir para pegar um trem e ainda comprar comida, né? Mas em ilustração infantil a gente pode inventar uma porção de coisas, porque o cachorro mesmo não escreve, né? E aqui ele escreve. Então, nós temos aquela licença poética para fazer alguma coisa além e não fazer aquilo só que existe na realidade. E esse é o grande trunfo da ilustração. Ele pode fazer coisas que não existem, mas que são engraçadas e que divertem o leitor. Aqui ele já não está mais no trem, mas ele está como se estivesse pedindo carona, tá vindo um carro aqui, novamente, olha só o chão, curvo, aqui também curvo, as pedras curvas, e aqui aparece ele, provavelmente no avião. A gente vê que ele está chorando de verdade, ele deve estar com saudade já da dona dele, dizendo que esse mundo é cruel, né, e que ele é um cachorro perdido, que ele tá com muita saudade de casa e que mesmo que ela prenda ele novamente, é um risco que ele tá disposto a ter, porque ele se preocupa não só com ele, mas com ela também, porque ela pode não saber, mas ela precisa de um cachorro, é o que ele diz. E olha aqui também os outros animais, mostrando o perigo, e aqui mais um animal em primeiro plano também, para a gente ter aquela sensação de profundidade. Olha só as nuvens aqui, ó, parecem até fantasmas. Tudo isso aqui vem a dar uma sensação de medo também no leitor. E aqui ele retornou para casa.
A gente vê o caminhão, mais uma vez, olha só como o caminhão tá, ele tá apoiado só nessa roda aqui. O que que isso transmite para nós que estamos lendo esse livro? Que esse caminhão aqui estava em uma velocidade muito alta, ou seja, ele realmente ia atropelar alguém. Então deu aquela sensação de até de falta de controle do motorista, né. E ele vem aqui e fazendo uma porção de cambalhotas, que é o que diz o jornal aqui nessa notícia, ele vem e acaba salvando a dona Gertrude, porque no livro ele comenta que ela nunca olha para os 2 lados da rua e de fato aqui nessa notícia diz que ela não havia olhado para os 2 lados e quase foi atropelada. E ela estava indo comprar um outro casaco para ela, porque ela tinha rasgado aquele na primeira página, que era essa daqui, tinha sido rasgado no dia que ele puxou. Então ela tinha ido comprar um outro, justamente por causa daquilo. E aqui o patrulheiro, que também está sendo citado aqui, diz que nunca viu nada igual. O cachorro é um herói porque salvou a dona dele. Olha só as árvores, laranja, amarelo, laranja e vermelho. Muito interessante. Mais uma vez aqui, ó, o chão curvo. Note que ele repete algumas características na ilustração dele. E isso acaba sendo parte do estilo dele. Quando a pessoa vê esse tipo de ilustração, com esse tipo de corposidade que tem nas cores, já reconhece que é desse ilustrador. Por fim, uma cena bem exagerada, bem americana, porque americano sempre mostra esse tipo de coisa nos filmes, né? O cachorro sendo levado por todos como um herói, porque salvou a dona, uma porção de cartazes aqui, tá muito divertida essa cena. Os 2 gatos aqui com aquela cara de incrédulos, não estão nem acreditando no que está acontecendo. Aqui um pouco de perspectiva aqui no fundo, para mostrar a profundidade da cena. E as pessoas, embora todas tenham os olhinhos só com pontinhos, que é uma coisa muito usada também em ilustração infantil, todas têm características muito diferentes e também a expressão deles, ele trabalha muito bem, ó, de alegria, de surpresa, o nariz tridimensional, ele trabalha bem essa parte com cores. Por fim, a Mrs. LaRue diz que não estava machucada no acidente, graças a ele, e que ela não se importa mais que ele tenha rasgado o casaco dela. Ela está muito feliz que agora ela tem ele de volta, o cachorrinho dela, que é o lugar ao qual ele pertence, e que ela vai fazer uma festa e chamar todo mundo para participar. E aí ela acaba dizendo assim: eu aposto que ele não vê a hora de experimentar a torta de galinha. E ela tá chegando aqui com os balões para demonstrar a festa, as coisinhas dele, que ele voltou para casa, tem presentes para ele, olha que espetacular a tridimensionalidade dessa fita aqui, feita só com cores. E ele tá aqui comendo a torta de frango, como no começo, que ele já havia aprontado, e um dos motivos pelos quais ele foi enviado para a escola de obediência, e ela tá chegando. Só o pé dela aqui já mostra que vai acontecer alguma coisa. E ele termina o livro nesse cliffhanger, ou seja, à beira do precipício, né? O que será que vai acontecer? Deixando para que o próprio leitor imagine o final, que traz um sorriso para a gente quando a gente imagina o que vai acontecer. E olha só aqui ele não fez nada curvo no chão, ele fez aqui reto, mas a porta tem uma leve curvatura, o que faz com que a cena não fique tão endurecida. O brilho da máquina de escrever também dá uma sensação do metal, a gente consegue visualizar isso só com a cor que ele utiliza. E aqui no final tem um pouco da história dele, que fala dos cachorros dele, o Earl e o Ali, e um pouquinho da história dele como ilustrador. Aqui a gente vê o Ike numa das cenas do livro, na última capa, e a jaqueta. E a jaqueta tem uma cena nova que a gente não tinha visto no livro, que é a cena em que mostra que ele está procurando escapar. E olha só a perspectiva que ele usou. Ele fez uma perspectiva aqui já tem outra, aqui já tem outra, aqui já tem outra. Então ele uniu várias cenas numa só, que parece até que está desmoronando, como se aquilo ali fosse acontecer inesperadamente, que dá aquela sensação de que provavelmente ele vai ser pego a qualquer momento. Eu achei esse livro muito interessante, por isso que eu queria falar sobre ele. Eu acho muito bonito o colorido dele, acho que é um livro fantástico, a história também é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, quero agradecer por ter assistido e clique aqui embaixo do vídeo e se inscreva no desafio de ilustração gratuito. Você vai receber 30 dias de dicas e
também uma sugestão do que ilustrar nesses 30 dias. É um desafio que você vai fazer com você mesmo para criar uma rotina e também para conhecer um pouco mais e também dos temas que são ilustrados em livros infantis. Muito obrigada, uma ilustrada semana e até mais!